na campanha de 2024, olha eu ficando esclerosado aqui, na campanha de 2024, a Kamala Harris e o Biden chamaram os apoiadores do Trump de trash, de lixo. E essa é a visão. E qual é o apelido dos eleitores do Bolsonaro? Eles chamam de quê? De gado. São pessoas inferiores. Eles enxergam as pessoas tradicionais que amam a Deus, que acreditam nessa coisa retrógrada de família, de religião, que procuram manter as estruturas familiares organizadas e protegidas. São pessoas retrógradas, essas pessoas precisam ser combatidas. A história precisa caminhar na direção correta, como diz o Barroso. Muitos refugiados estão passando fome. É por isso que a gente veio te fazer um convite. E se o seu próximo... E é por isso que somos nós contra eles. É por isso que somos nós contra eles. Você tem um lado, que é o lado do Flávio Bolsonaro, que abraça, que faz imagem da família dele em conserva. Eu tenho o privilégio aqui de conhecer a família linda que o Flávio tem. Não só alguns dos irmãos, mas pai... A mãe não conheço, mas o pai, conheço as filhas, conheço a esposa, e é uma família linda, é a família que, poxa, a família que eu tenho, a família que eu busco para mim, é a família que eu acho que vocês buscam para vocês, e o que não significa que não haja, a vida é cheia de complexidades, a vida é cheia de dificuldades, pais se separam, não deveriam separar, é pecado, é errado e tem consequências horrorosas, mas pais se separam, pais morrem, às vezes você não teve a família que você gostaria de ter, mas existe uma família ideal, e ela é valorizada. E ela tem que ser valorizada. E a gente tem um candidato que trata ela como lixo, que trata ela como uma porcaria em conserva, e tem um outro candidato que bate no peito e fala assim, eu tenho orgulho disso. Essa luta não é uma luta só política, é uma luta que tem consequências espirituais. Por isso que o meu posicionamento não é o posicionamento dizendo aqui, né? Eu tô fazendo aqui uma... Eu vou falar esse troço, não quero nem saber. Toda vez que a gente entra na pauta do Paulo Figueiredo Show, eu peço para analisarem a pauta de outros programas de direita, para ver o que eles estão falando, para ver se tem assuntos que são interessantes para a gente, né? Eu copio o dever do coleguinha de vez em quando. Claro, eu quero saber quais são os assuntos do momento, quais são os assuntos quentes, quais que eu tenho interesse ou não. Cara, o maior programa da direita no Brasil, nessas 2 últimas semanas, praticamente não menciona a existência do Flávio Bolsonaro. Como é que eu vou ter? Eu não vou dizer aqui o nome, porque eu não quero dividir a direita, não é esse o meu ponto. O meu ponto é como eu poderia adotar uma postura dúbia quando os dois lados são tão opostos, é uma coisa tão evidente, que tem tanto a ver com a minha visão de mundo. A gente vai falar sobre isso no programa de hoje, mas como, por exemplo, uma líder do PL mulher, evangélica, candidata do partido, etc., cristã, fala assim, não, estou avaliando, vamos ver se eu vou apoiar o Flávio Bolsonaro, talvez no momento certo. Como se omitir diante de uma situação dessa? A cobrança em relação ao Nicolas, que parece ter se ajustado parcialmente, ao Tarcísio, que ainda não entrou na campanha da forma como deveria entrar, mas pelo menos endossou a candidatura do Flávio, etc. A postura é porque, diante destas duas visões, a visão daqueles que degradam a visão de família que nós temos, a visão daquele que abraça e defende a visão de família que nós temos, não pode haver nenhum tipo de indecisão. Não pode haver um apoio que não seja completo e total, integral. Qualquer coisa fora disso é omissão, Não sei se vocês concordam com isso. Tem gente reclamando do microfone, é isso mesmo? Digam para vocês se o microfone está tudo bem no microfone. Teste. Para mim tá bom, o retorno tá bom. O som está ótimo. Todo mundo dizendo que o som está bom. As pessoas que estão com problema no som e imagem provavelmente estão tendo problemas nas suas transmissões. E aí não tem nada que eu possa fazer. Bom, vamos falar dos outros adversários, vamos falar do Toffoli. Porque o Toffoli foi afastado no caso do Master, né? O carnaval não foi bom para o Lula, mas também não foi bom para mais gente. Tem gente que eu diria que talvez tenha tido um carnaval pior do que o Lula. O Toffoli foi um desses caras. Aliás, eu acho que o STF inteiro está num clima de carnaval horroroso, com destaque para o Toffoli e para o Alexandre.
E eu estou chateado que o Toffoli está tendo um carnaval ruim. Deixa aqui a sua tristeza com o carnaval ruim do Toffoli. O ex-advogado do Partido dos Traficantes. Eu digo isso porque parece que a pressão popular e das elites contra ele foi bem sucedida. Afinal, apesar de bater no peito e falar que não ia sair, apesar de dizer que não iam tirar isso dele, falou, mas o Toffoli foi obrigado a deixar a relatoria do caso do Banco Master no STF, que agora está nas mãos do André Mendonça. Se você não leu essas notícias porque você estava embriagado no carnaval, eu estou aqui te atualizando. E quando da saída do Toffoli da relatoria do caso do Banco Master, o Supremo Tribunal Federal publicou uma nota oficial assinada pelos outros 10 ministros da Corte. Eu vou ler para vocês, porque eu acho essa uma dessas notas históricas. Diz assim: os 10 ministros do Supremo Tribunal Federal, reunidos no dia 12 de fevereiro de 2026, considerando o contido no processo número blá blá blá, declaram não ser caso de cabimento para arguição de suspeição em virtude do disposto bababá do regime interno do STF. Vejam, essa nota é muito, muito escrota. Reconhecem, assim, a plena validade dos atos praticados pelo ministro Toffoli na relatoria da reclamação bababá e de todos os processos a ela vinculados por dependência. Expressam neste ato apoio pessoal ao excelentíssimo ministro Dias Toffoli, respeitando a dignidade de sua excelência, bem como a inexistência de suspeição ou de impedimento. Inexistência de suspeição ou impedimento. Mesmo o cara tendo recebido dinheiro do réu. Anote-se que sua excelência atendeu a todos os pedidos formulados pela PF e pela PGR. Registram ainda que o pedido do ministro Dias Toffoli, levando em conta sua faculdade de submeter à presidência do tribunal questões para o bom andamento do processo e considerados altos interesses institucionais, a presidência do STF, ouvidos de todos os ministros, acolhe comunicação de sua excelência quanto ao envio dos feitos respectivos sob a sua relatoria para que a presidência promova a livre distribuição. A presidência adotará as providências processuais e a remessa ao novo relator. Ou seja, basicamente, o que eles disseram é um pau no cu de vocês. Pau no cu de vocês todos. O que os ministros do STF disseram nesta nota, os 10, é: fodam-se vocês. Foda-se a Globo, foda-se a população, foda-se a Folha de São Paulo, que tinha feito um editorial, foda-se o Estadão. E não fique ruborizado com o meu linguajar aqui, não, porque não fui eu que disse fodam-se vocês. Quem está dizendo fodam-se vocês são os ministros do Supremo Tribunal Federal. Eu não teria como ser preciso no meu linguajar dizendo aqui, não danem-se vocês. Não foi o que eles disseram. Dane-se é uma coisa muito, muito mais respeitosa do que a nota do Supremo Tribunal Federal. Eu só estou traduzindo para português. Fodam-se vocês. Nós fazemos o que nós queremos. Não tem nenhuma suspeição, não tem nenhum impedimento. Quem manda aqui é a gente. O Toffoli não era suspeito para relatar um processo onde ele recebe dinheiro do réu, volto a dizer, e tudo que ele tinha feito até então era válido. E a saída do Toffoli foi uma concessão do Toffoli para preservar um interesse institucional. Que na prática quer dizer que eles foram pressionados e forçados a recuar. Essa nota é de 12 de fevereiro. Hoje é dia 18. E de lá para cá, quase uma semana, essa nota envelheceu muito, mas muito mal. Eu digo isso porque um dia depois, no dia 13 de fevereiro, a Andresa Matais, uma salva de palmas para a Andresa Matais, mano. A Andresa Matais publicou uma matéria no Metrópolis expondo conversas entre o Fábio Faria e o Daniel Vorcaro sobre o Toffoli. As mensagens tratavam de uma tentativa de reaproximação entre o Vorcaro e o Toffoli promovida pelo Fábio Faria. Vejam, Toffoli e Vorcaro eram muito próximos. Mas depois que o Vorcaro comprou a participação do Toffoli no Taiaiá, os dois se distanciaram, segundo o que nos consta. Outro assunto que foi tratado era a preocupação do Vorcaro de que o Toffoli poderia mudar o seu voto em um julgamento envolvendo ações indenizatórias em um caso que aparentemente preocupava o Vorcaro. Pouco depois, o Toffoli mudou de posição, de fato, e o cenário que o Vorcaro queria se consolidou.
Só que não parou por aí. Porque até então, nós tínhamos essas mensagens que ligavam o Vorkaro ao Toffoli e muitos diziam... E aqui só um parêntese. Se você não sabe quem é Fábio Faria, eu tô vendo aqui pessoas no chat que não sabem quem é Fábio Faria, Fábio Faria era um ministro importantíssimo do governo Bolsonaro. Acho que das comunicações, se eu não me engano. Eu jantei com ele uma vez aqui em Orlando, curiosamente, na Lagoinha, na Igreja Lagoinha de Orlando. Eu jantei uma vez lá com o Fábio Faria, estava na mesa comigo o Nicolas, sentado ao meu lado. O Nicolas estava sentado aqui ao meu lado. E estava conosco também o Alan dos Santos. E depois o Fábio Faria foi um escroto com o Alan dos Santos, porque o Globo pressionou o Fábio Faria, que era ministro do Bolsonaro, dizendo, pô, você tá aí com um cara foragido, e o Fábio Faria, não sabia que ele ia estar no evento. Mentiroso, porque sabia sim, sentou, participou do painel com o Alan, jantou com o Alan, e depois veio com esse papo de que não tira esse bicho daí. Ali eu já vi que era um sujeito sem espinha dorsal. Mas se vocês souberem os bastidores do governo Bolsonaro e virem como estávamos tratando de alguém, estávamos dormindo com o inimigo, depois da campanha do Bolsonaro ele fez um papelão também, se não me engano no caso do escândalo do Radiolão, ele estava envolvido na campanha, e aí você imagina, né, como é que você vai ter uma campanha que um dos principais caras cuidando da questão de comunicação é o seu ministro, que é um cara que na verdade tá lá, brother do Toffoli e do Vorkaro. Não dá, né? Realmente você está dormindo com o inimigo. O governo Bolsonaro foi repleto disso. Dormidas com o inimigo dentro de casa. Né? Eu já contei para vocês aqui, já falei, já chamei a atenção que até o advogado-geral da União do Bolsonaro nos primeiros governos, no início do governo, que se eu não me engano foi indicação do Toffoli, depois sai e se torna secretário-geral do TSE do Alexandre de Moraes e se torna um dos grandes algozes do Bolsonaro, e eu tive o prazer de contribuir, estou falando do José Levi, eu tive o prazer, inclusive, de contribuir com a cassação do seu visto, que continua, graças a Deus, até hoje. As pessoas pensam, caiu a Magnitsky. Eu falei, mas as sanções de visto continuam aí. Mas, enfim, não param por aí, porque até então, nós tínhamos essas mensagens que ligavam o Vorkaro ao Toffoli, e muitos diziam que não se provava nada de maneira objetiva. Mas agora nós temos uma confissão do próprio gabinete do Toffoli em nota oficial. A gente tem tratado aqui de maneira aprofundada sobre a relação do Toffoli com o Vorkaro, no caso do Resort Taiaiá, e se até agora tudo parecia indicar que o Toffoli era de fato dono do lugar, vejam o que a nota, eu vou ler aqui para não me acusarem de inquérito das fake news, nota do gabinete do ministro Dias Toffoli. Diz o seguinte: a Amarit é uma empresa familiar constituída na forma de sociedade anônima de capital fechado, previsto na lei, blá, 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 devidamente registrada, com as declarações da Deceita, as declarações foram enviadas, bem como dos seus acionistas, sempre devidamente aprovadas. O ministro Dias Toffoli faz parte do quadro societário, sendo a referida empresa administrada por parentes do ministro. Aí vem mais um fodam-se vocês. Porque é o seguinte, de acordo com a lei orgânica da magistratura, o magistrado pode integrar o quadro societário de empresas e dela receber dividendos, sendo-lhe apenas vedado praticar atos de gestão na qualidade de administrador. A referida empresa foi integrante do Grupo Taiaiá Ribeirão Claro até 21 de fevereiro de 2025. A participação anteriormente existente foi integralmente encerrada por meio de 2 operações sucessivas, sendo a primeira de venda ao fundo Arlim em 27 de setembro de 2021 e a segunda a alienação do saldo remanescente, blá, blá, blá. Deve-se ressaltar que tudo foi devidamente registrado, todos os atos, a ação referente à compra do Banco Master pelo BRB foi distribuída ao ministro Dias Toffoli no dia 28 de novembro de 2025, ou seja, quando a Amarit não fazia mais parte do grupo, e continua aqui a citação. O que importa, e João não precisava nem ter botado a citação inteira, bastava ter botado aqui a parte que interessa, que é a confissão do Toffoli, segundo a nota que nós lemos aqui agora, é que até o ano passado ele era sócio da empresa, era dono do Resort Taiaiá. Lembra, a gente tinha discussão aqui de família, de lá, o Laranja, o dono na verdade era um Laranja, etc. Tem gente que teve uma reportagem, foi lá, o Toffoli diz que é o dono do resort. Não, tem uma casa aqui no resort, tem um barco no resort, vive no resort. E todo mundo dizendo, não, isso é uma calúnia, isso é uma injúria. Acabou, isso não é uma possibilidade. É um fato. O Toffoli era dono do Resort Taiaiá. E aí vocês vejam que em 27 de setembro de 2021, parte das cotas da empresa do Toffoli foram vendidas ao fundo Arlim, que é do cunhado do Vorkaro. O fundo Arlim, por sua vez, é administrado pelo REAG, que além de ter investido
além de se administrar o resort Taiaiá, também era ligado ao Daniel Vorcaro e está sendo investigado pelas ligações com o PCC. Ou seja, de 27 de setembro de 2021 até 21 de fevereiro de 2025, o Toffoli foi parceiro de negócios do Daniel Vorcaro e do Fabiano Zettel. E aí eu pergunto a vocês, como que é possível conciliar a nota do gabinete do Toffoli admitindo isso com a nota do STF dizendo que o Toffoli não era suspeito de julgar o processo envolvendo um ex-parceiro de negócios, envolvido até o talo com fraude e com crime? Mas não para por aí. Porque apesar da nota do gabinete do Toffoli afirmar que ele jamais recebeu qualquer valor do Vorcaro ou do Zettel, eis que ela, a rainha de bateria do jornalismo brasileiro, Malu Gaspar, tem outra coisa a dizer. Bota o vídeo da Malu aí pra mim, por favor.